Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está ouvindo aqui. Esse é o nosso primeiro podcast Ponta de Lança, onde eu, Leandro Campos, reunido com meus amigos, falaremos sobre assuntos em volta do futebol. Comigo aqui nesta noite, dia, tarde ou manhã, Jairo Alves, ou mais conhecido como Laio. E aí, rapaziada, tudo bem? Vamos falar e discutir um pouco e desenvolver esses assuntos aí que hoje acho que vai dar discussão da boa, hein? Também com a gente aqui também, o querido Rafa Maziero. E aí, pessoal, tudo bem com todo mundo? Vamos aí falar de futebol, vamos se divertir, falar um pouco de groselha também. Afinal de contas, só de tensão, só de futebol não dá pra viver. Vamos pra cima, tamo junto, ponta de lança no ar com vocês. Bom, do folclórico Rafa Maziero para o meu querido Luiz Augusto, o único jornalista da turma. Boa noite a todos, espero que vocês aproveitem o programa e vamos falar aí sobre o que todo mundo gosta de ouvir. E agora o coração desse podcast, Cauã Campbell. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo do Ponta de Lança. Espero que vocês gostem desse programa inédito. Bom, então começando aqui, eu já vou levantar uma bola, né? Na Libertadores aí a gente viu grandes fracassos dos clubes brasileiros, né? Algo que normalmente vem acontecendo durante as Libertadores aí, né? Tirando os campeões, né? A maioria dos clubes estão dando aquela derrapada, né? A gente teve a derrota ridícula do Flamengo por 5-0. O Grêmio, que não viu a cor da bola, perdendo de 2-0. O São Paulo, que empatou um jogo de 2-2, que o adversário fez os 4 gols no Comeu a jogo. bola. Exatamente. E o único brasileiro que venceu foi o Palmeiras aí do criticado Luxemburgo, né? Vocês acham que a gente subestima muito os times sul-americanos? Tirando os argentinos, né? A gente dá uma subestimada neles, assim, fala, não, o futebol brasileiro é o que tem mais dinheiro, é o que tem mais jogador. Será que é isso ainda? Vamos lá, Luiz Augusto, pode começar devaneando aí. Eu acredito que sim, toda vez que a gente vê um time brasileiro ali num grupo sem nenhum argentino, a gente já trata com o time brasileiro como classificado, né? Principalmente se for um time de camisa, como um dos 4 grandes de São Paulo, um dos 4 do Rio ali em boa fase, né? Como tá o Flamengo hoje, o Vasco até tem ameaçando ali uma boa fase. Então, é muito difícil a gente ver um grupo ali de Libertadores que tem 3 times sul-americanos e que não tem um argentino, que a gente veja um brasileiro no meio e fale assim, o brasileiro vai sofrer para classificar nesse grupo, em grupo da morte. Normalmente isso acontece quando a gente vê um Boca e um River, ou um River, né, no grupo, independente, em boa fase ali. Então eu acredito que os brasileiros subestimam e subestimam muito outros times sul-americanos que não são argentinos. Mas será que o caso é desconhecimento ou é soberba mesmo? O que você acha, Laio? Olha, eu acho que tem os dois, né? Porque a gente consegue falar aí de cabeça alguns grandes times europeus porque a gente conhece. E se você for perguntar aí os jogadores de equipes do futebol argentino a gente conhece mais, mas de outros países tem um certo desconhecimento, né? E isso também vem da soberba, né? Se a gente acha que é superior, a gente acaba não querendo falar muito, nem lidar com essas coisas, e acaba muitas vezes se surpreendendo mesmo, aí como o Luiz colocou. É comparável um pouco com o que os europeus pensam da gente, né, quando vão enfrentar no Mundial de Clubes, né? Os caras nem conhecem, nem nunca viram o time jogar. É um pouco comparável a isso. Mas, ô Rafa, você acha que que é uma ideia de só qualidade técnica ou a forma de treino, a, a ideia tática dos outros clubes outros clubes sul-americanos, eles estão um pouco acima da gente? Não acho. Eu acho que um pouco do que o Luiz falou e que o Laia falou, eu acho que em grande parte é soberba mesmo. O brasileiro, não só na Libertadores, né? O brasileiro, ele acha que ele é melhor que os outros e pode resolver a qualquer momento.
Prova disso é em Copas do Mundo, né? O Brasil entra achando que não tem que desenvolver mais jogador, que em qualquer momento vai surgir um Neymar, surgir um Ronaldinho, um Ronaldo, e vão engolir os outros. E não é assim. O futebol mudou. Tem que treinar, tem que se dedicar, tem que ter inovação. E isso o futebol brasileiro deu uma parada, né? E com isso, existe a soberba assim com os outros clubes, principalmente por não conhecer mesmo. A gente não vê muito, como lá eu falo, a gente vê clube argentino com muita frequência. Os outros são poucos. A gente vê quem já foi campeão. Os últimos, Independente Del Valle, aí pega o LDU que ganhou há pouco tempo uma Libertadores, aí esses times a gente acaba valorizando um pouco mais que os outros. Mas o futebol brasileiro ele é soberbo mesmo. Nós achamos que somos melhores que os outros. E isso mudou muito, né? Hoje você vê Venezuela fazendo grandes jogos. Vê jogadores venezuelanos, como o Soteldo, por exemplo, jogando muito no Brasil. Coisa que há 10 anos atrás, imagina, jogador venezuelano, quem é? Ninguém nem conhecia. O Venezuela não ganhava um jogo em eliminatórias. Então as coisas mudaram. E acho que o nosso pensamento do brasileiro parou no tempo. Acho que essa é a realidade. Mas, Cauã, você não acha que é uma certa obrigação dos clubes brasileiros, em algum momento, serem superiores, de fato, pela parte econômica que tem o Brasil ainda perante a América do Sul? Porque tirando o River e o Boca, que tem poder aquisitivo similar, talvez, aos grandes clubes brasileiros para contratações e investimentos, os outros clubes da América do Sul estão sempre um pouco abaixo nesse quesito, né? Até pelo valor da moeda. Não que a nossa moeda esteja tão valorizada assim, mas o que você acha, Cauã? Eu acho que dinheiro não ganha futebol, né? Eu acho que no Brasil é muito mal investido. Os clubes, está aí a prova do Palmeiras, né? Um dos clubes que mais investiu e investiu muito mal. A gente tem um exemplo do Grêmio, que não é um time que gastou bastante, investiu bastante, porém muito inferior ao Palmeiras e teve resultados aí que é o sonho do Palmeiras, né? Libertadores. Mas tocando um pouco no assunto do que o Rafa falou, né? Fez, né, um pouco mais de 18 anos que o Brasil não ganha um título mundial. Eu acho que isso é um pouco do reflexo de como a gente parou no tempo, né? Não só uma questão dos nossos jogadores sendo exportados para a Europa, de uns anos para cá para a China, Oriente Médio. E os clubes pararam de pensar na tática, né? Assim como a gente já chegou a discutir, e provavelmente vamos discutir do Luxemburgo, que é um cara que até hoje é muito lembrado por ter sido um revolucionário no país, né? E parece que o Brasil ele sempre volta nesses caras. O Felipão foi campeão com o Palmeiras, foi em 2016 foi o Cuca, né? 2018, que ele foi resgatado, relembrado, mesmo depois do vexame em 2014. A gente não tem novos pensadores, novas ideias. Eu acho que isso é muito mais importante do que o valor pago investido no jogador. A gente pode lembrar como os países que são subestimados, né? São sempre os equatorianos, os times bolivianos, paraguaios, os peruanos. Algum deles, eles sempre tem o fator altitude, né, ao seu favor. Mas muito deles tem um futebol também muito certinho, taticamente. A própria LDU, que já foi citada. Um pouco tempo atrás, já distante, aí o Once Caldas, que foi campeão. De vez em quando, eles beliscam, né? É um pouco do reflexo até do futebol paulista aqui, né? A gente, normalmente, um clube encaixa, nos últimos anos aí o Santos e o Corinthians vem levando, e de vez em quando pinta um São Caetano, pinta um Santo André, e não tem dinheiro envolvido, né? Essa é a minha reflexão. Leandro, se me permite, em cima da sua pergunta, quero me intrometer um pouco. Pode falar. Sobre o dinheiro, o investimento do futebol brasileiro deveria realmente ter mais resultado, eu concordo com você. Mas a Libertadores, ela é um campeonato que é diferente dos outros. Pega uma na Europa, por exemplo, dificilmente um time pequeno chega a grandes títulos. Mas aqui a Libertadores tem o fator que o Cauã falou, da altitude, tem o fator dos campos ser ruins. Sabe, isso influencia muito no futebol em si. E por isso também que acaba nivelando um pouco os países, os times considerados menores. E aí é o que o Cauã falou, futebol hoje não é só investir, não é só o dinheiro. Tem que jogar, tem que ter vontade, tem que ter raça. Tudo isso que na América do Sul os times demonstram com grande valor. E o Brasil, A parte. fala, Cauã. Pode falar.
A parte tática, eu acredito que interfira muito, Sim, né? O jogador brasileiro ele tem muita dificuldade de ter obediência tática, né? verdade. Tanto que você vê hoje nos clubes, depois de alguns anos aqui no Brasil, apesar do Guardiola mesmo já dizer que depois de cerca de 3 anos o time não desenvolver mais com o mesmo treinador, no Brasil o cara ganhou uma vez, cara, é muito difícil tirar sangue daquele jogador. Parece que ele já se acomoda, ele já não correr, ele corre diferente. E a gente reflete em questões de títulos nacionais, pela própria seleção brasileira. Os jogadores vão se encostando. Um jogador um pouco diferente do outro, que é diferenciado tecnicamente, ele vai parar num clube bom, no Real Madrid, no Barcelona, e acaba acontecendo o mesmo com, por exemplo, o Neymar, né? Foi, ganhou tudo, jogou muito em 2015, aí perdeu uns 2 anos aí de carreira, sem obediência tática, se perdeu fora de campo. Eu acho que o Neymar é um pouco do resumo do futebol brasileiro. E a diferença é que no futebol parou no tempo, você vê nas contratações. Antigamente a gente perdia os nossos craques direto para time top europeu. Hoje em dia é muito raro um jogador sair direto para um time top europeu e chegar jogando. Eles vão, tá vendo o Everton Cebolinha, que teoricamente nos últimos 2 anos era o craque do Brasil. Foi pro Benfica. É um time grande? É, mas não é um Real Sim. Madrid, um Barcelona, um Inter de Milão, uma Juventus. Então hoje nossos craques vão para times medianos europeus para depois lá brilhar. Antigamente isso não Isso funcionava quando assim. não bate, voltam, É, né? Que eu ia falar, isso se brilhar lá, né? Temos vários casos, inúmeros casos de jogadores que batem e isso voltam, né? mesmo. A gente pode falar do Arthur, né, que até hoje não falou ao que veio ao futebol europeu. Ele foi pro Barcelona, bateu lá, tudo bem, o Barcelona tá uma zona, né? Mas já foi pra Juventus, e vamos ver se ele vai acontecer na Juventus. Isso quando, Na minha opinião, ele não aconteceu ainda, né? quando não cai naquele que o jogador ganha um título, é especulado em um monte de time grande na Europa, acaba não indo, aí fica no Brasil mais um ano e o futebol dele cai drasticamente, assim, do nada o cara meio que se desanima, né, se deslumbrou com uma possibilidade de ida para a Europa e se desanima totalmente depois que não dá certo. Como, por exemplo, o caso do Luan, que foi um cara que jogou muito, tem lesão envolvida, claro, Sim. mas o cara jogou muito naquela Libertadores, foi o craque da América, e aí ele acabou não indo para a Europa e o futebol dele praticamente acabou, né, depois disso. O dinheiro, eu acho que fala um pouco sobre isso, né? Porque você pode pegar exemplos de jogadores sul-americanos que brilham, que fazem saque nos seus clubes. Aí quando vem para o Brasil, que tem um poder aquisitivo muito maior, o jogador já dá aquela estagnada, né? Também temos vários exemplos. Então, não sei, pode ser um pouco do nosso clima no país que dá essa balada nos jogadores. Podemos falar que é o salário, que é muito alto e o cara acaba se perdendo. Porque você, eu confesso, na minha parte, tenho certeza que a grande maioria das pessoas que gostam de futebol não assistem todos esses campeonatos. Ninguém para assistir mal e mal um campeonato argentino, por vários motivos. Uma, você não consegue ter aquela capacidade de acompanhar pelos horários. E outra, não temos as transmissões, né? Em todos os canais. Agora, mal no Campeonato Brasileiro a gente consegue assistir. São várias TVs, várias quebras de contrato. É uma doideira toda, né? Bom, nessa de falando de ganhar e estagnar, vamos falar do São Paulo, né? Que já ganhou muito na sua história, mas parece que tá estagnado aí, né? Eu queria saber, Turbulento. levantar uma bola aí. Quais as chances reais do São Paulo classificar nessa fase de grupos aí da Libertadores? Ainda dá pro São Paulo classificar? Ou vocês acham que a vaca já foi pro brejo, não tem mais que contar com isso? Se classificar é com sorte ou ainda dá, de fato? Começa pelo Jairo. Pode começar falando Começa pelo aí. Laio, que é o que não é São Começa. Paulino. Beleza, então fala aí, Laia. Pode começar aí. Cara, eu acho que o São Paulo, nos últimos anos, está cercado por uma névoa de um certo pessimismo, devido a fatores que alguns são necessários de existir e realmente trazem pessimismo, né? Então São Paulo teve resultados muito ruins. Mas eu acho que em certos momentos esse pessimismo acaba atrapalhando e às vezes não tem tanta razão.
Eu tô olhando a tabela aqui, o São Paulo tem 4 pontos, assim como o grande River Plate, que foi vice-campeão sul-americano aí no último ano. E tem uma LDU que é líder ali, surpreendentemente, com 6 pontos, né? Então, para mim, o São Paulo tem totais chances de se classificar. É claro que tem o peso de jogar 2 partidas fora, né, nesse retorno, mas o São Paulo venceu a LDU, ganhou de 3-0 na ida, vai jogar com a LDU agora, claro, tem a altitude, mas eu acho que é totalmente capaz de obter um bom resultado e vai jogar depois ali com o River Plate e no final vai ver River Plate e LDU um confronto direto e ele São Paulo com um binacional que tem 3 pontos, mas possivelmente já deva estar eliminado lá na sexta rodada. Então, eu imagino que o São Paulo tem chance, mas eu vejo que existe uma pressão devido à ausência de conquistas aí nos últimos anos, que acaba atrapalhando, porque é uma situação totalmente possível do São Paulo classificar, mas pelos resultados que não vieram nos últimos anos, acaba vindo essa névoa, essa aura de pessimismo, e eu acho que atrapalha muito no momento desse em que o time tem 4 pontos e o mesmo número de pontos do vice-líder do grupo. Eu já acho que as chances do São Paulo se classificar são remotíssimas. Ele tem 2 jogos muito difíceis pela frente. Porque é um adversário infinitamente melhor, Que absurdo ouvir isso. de elenco e de futebol apresentado também, do que ele. E ele joga fora de casa, que é o River Plate. E outro porque ele tem um fator altitude que o São Paulo já se mostrou que não lida bem, né, com a altitude, né, com um adversário completamente fácil como o Binacional. O São Paulo conseguiu perder de 2-1 de virada com o time absolutamente morto no segundo tempo, né, sem apresentar futebol algum. Então eu acho que o São Paulo tendo que roubar pontos dos dois fora de casa é uma chance muito remota, né? Então o São Paulo tem 3 pontos certos, ele já tem 4. Ele vai para 7 com os 3 pontos do Binacional e ele tem que vencer um dos dois fora de casa para tirar pontos. Então, para ir para 10 pontos ali as chances são remotas, eu acredito. Eu diria que os 3 pontos certos vai de acordo com o andar da carruagem, né? Porque tudo vai depender do jogo de amanhã. Empata, as chances continuam sendo pequenas. E o jogo contra o River ganha um peso muito maior, né? Pensando que o São Paulo, vendo pelo lado pessimista, que infelizmente acaba acompanhando de uma forma até meio esotérica, né? Porque antes da pandemia o São Paulo foi o único clube que jogou com binacional lá, né? Um clube que está a 4.000 metros de distância do mar. Então, nem o River nem a LDU vão fazer esse jogo lá, né? Que era a chance do São Paulo conseguir se aproximar dos seus adversários. Bom, na minha opinião, o São Paulo tem grande chance de classificar. Eu sou otimista mesmo. Mas o Laio falou algo muito real, né? Se você olhar a tabela, são 3 jogos ainda, 2 fora de casa. A LDU tem 6 pontos, mas São Paulo ganhou aqui com tranquilidade. São Paulo ganhando, empatando lá, tem o River fora de casa, que é um time muito bem organizado, claro. Mas hoje não tem ninguém jogando acima da média, acima de todo mundo na América. Então é de lua, é do dia, é do que acontecer. E o último jogo é em casa enquanto os dois se enfrentam. Então eu acho que seguindo o raciocínio do Laio, o São Paulo tem grandes chances de classificar. Eu acredito mesmo, Leandro, que vai se classificar. Não, talvez não em primeiro do grupo, mas vai se classificar sim. É o que eu acredito. Tudo depende de amanhã, Mas né? uma coisa Se que é empatar muito amanhã não é importante, ruim. Também mas uma acho. coisa que é muito importante é que o River e a LDU se enfrentam na última rodada, podendo Sim. fazer um jogo ali de comadre, podendo com empate classificando os dois. Então, isso eu acho que diminui muito a chance do São Paulo. Isso, Se eles pudessem se enfrentar antes, tendo que um tirar ponto do outro para conseguir manter chance de classificação, eu acredito que a chance do São Paulo aumentaria bastante. Mas com esse jogo
na última rodada da fase de grupos ali, entre os dois, e os dois estando um em primeiro e outro em segundo, nenhum querendo correr risco de ficar fora, eu acredito que a chance do São Paulo dá uma diminuída. Mas acho que isso só acontece se os dois chegarem com 3 pontos de vantagem para o São Paulo, que eu acho que isso não vai acontecer. Exato. Eu também acho isso. O São Paulo deve chegar na última rodada a 2 pontos de distância de um Isso desses mesmo. dois. E aí eu acho que é o grande pulo do gato, hein? A 2 pontos Eu já acho é que suficiente. Já se eles tiverem os dois a 2 pontos, já é suficiente. Não, Eu acho que tudo é necessariamente. possível. Eu tendo a ser a mais pessimista pelo fator emocional que o time vive. E eu acabo sendo um pouco mais pessimista em relação a isso. Mas eu acho que não vai ser nenhuma surpresa se classificar, não. Vai classificar, no mínimo até as quartas chega. Anota aí, Leandro. Anota aí. Hoje o São Tá Paulo tem anotado. 2 gols de saldo. A LDU tem 1, por exemplo. Sim. Se o São Paulo ganhasse e a LDU empatasse, por exemplo, nesse cenário atual, o São Paulo passaria. Por causa do saldo, né? Uhum. Número de vitórias ali e tal. Então eu acho Sim. que é Sim, se o São Paulo ganhar da LDU, ele tira completamente essa chance remota, vira quase chance certa de classificação, eu acredito. Mas eu acho muito difícil ganhar lá, porque o time já mostrou como que ele reage à altitude, né? Então, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do comum, São eu Paulo vai acredito. ganhar do River no A Monumental de única Nunes. coisa fora do comum é um covidão argentino lá. Começou, for jogar River e Binacional com o River Plate com 7 jogadores em campo. Porque a Conmebol, pelo jeito, não vai cancelar jogo nenhum, né? Então essa é a única oportunidade do River perder do Binacional ou conseguir um empate. Anota aí, Leandro. Pra Bom, mim, o São Paulo faz 9 pontos. 9 pontos nessa primeira fase. Não sei se vai ser suficiente, mas essa é a minha Calma, aposta. calma aí, Tá desclassificado. Se o São Paulo fizer só 9 pontos, ele tá desclassificado. Não tá, não. Então o Jairo já tá errando o comentário, né? O Jairo já tá. Vamos. Jairo, me diga então, o que vai acontecer nos 3 jogos do São Paulo aí? Pra Palpite. mim, o São Paulo empata com a LDU e River e ganha do Binacional. 9 pontos. Certo, então, aí entra naquela questão. Saldo de gol. Não, o River e a LDU entram classificados no último jogo, dessa maneira. Porque eles empatam com o São Paulo, os dois empatam, somam 1. A LDU Não. vai para 7, o River vai para 5 pontos. O River vai para 5? Uhum. Certo. O Sim. River vai para 5 pontos, vence o Binacional, 8. vai para 8 e o empate classifica ele no último jogo, porque o River fez 10-0 na Binacional no primeiro jogo. Eu acho que essa análise de saldo de gols vai ficar mais pra frente, mas eu não acho que vai chegar na última rodada dessa forma. Vamos ver. Eu torcer pra que não, realmente, mas eu acho que não chega dessa forma. Então amanhã. Reinaldo joga amanhã? Reinaldo joga amanhã? Reinaldo joga. Ó, Se Tem que jogar. jogar, tem que jogar. Ó, Como Leandro. diria o Arnaldo Ribeiro, o Reinaldo é o jogador mais perigoso do São Paulo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Leandro, a minha opinião, vou seguir o que você perguntou por lá e eu vou intrometendo, eu quero responder também. São Paulo vai Responda. empatar com a LDU, vai ganhar do River e ganhar do Binacional. Olha. Boa. Esse tá de acordo com Eu os acho que do ganha. futebol. Esse Eu daí. acho que vai ganhar do River também, sabe por quê? Eu tô Boa. acreditando naquela oscilação dos clubes que estão de volta. Porque o River tá um mês treinando, tudo bem, o time encaixadinho, mas vai jogar lá na Argentina, depois vai ter outros jogos. E querendo Vai ou não, vai ter sentir. oscilação. Vai Sim. ter oscilação. E Né? outra, o River não engoliu o São Então- Paulo aqui. O São Paulo jogou muito mal. Se nós jogasse um pouquinho melhor, ganhava o jogo fácil. Na verdade, aquele jogo contra o River foi um Sim. desastre, né? Pra tudo. Em todos os aspectos, o jogo foi desastroso. O Reinaldo, ele mais uma vez conseguiu ser o protagonista dos 4 gols do jogo. Ele conseguiu errar defensivamente nos 2 gols e errou ofensivamente, fez os 2 gols. Eu não consigo entender até agora, quando eu vejo as jogadas, que ele errou um chute que ele ia jogar lá na lateral, ele chutou nas costas do cara. Eu acho que o São Paulo vai ganhar assim do River. Ele vai dar uma bica
bola vai respingar, ele vai chutar de direita, a bola vai bater no tornozelo de um na zaga e vai entrar no gol. Vai ser 1-0 amargo. E vai ser assim que vamos para as oitavas. Choquei o grupo, todo mundo se calou. Mas falando em protagonismo aí, hoje a gente tem um jogador do São Paulo que protagonizou belas cenas aí no Instagram, né? De ontem para hoje aí, batucando um pouco além da conta para quem está com o braço machucado, né? Queria saber aí o que o Luiz achou desse bafafá do Daniel Alves. Vai sair, vai ficar no São Paulo? Tem que sair, tem que ficar? O que O que eu você acho acha, do meu Daniel querido? Alves é que ele nunca conviveu com a pressão do futebol brasileiro. Esteve acostumado a jogar em grandes clubes com grandes jogadores que eram mais protagonistas do que ele, em todos os clubes que ele jogou. E ele nunca esteve acostumado a ser o camisa 10 e o capitão de nenhum clube que ele passou. A não ser a seleção agora nessa Copa América que ele foi o capitão. Antes disso ele nunca se sentiu tão pressionado na carreira dele e ele não sabe nem tem ideia de como lidar com isso. Então ele não sabe o que o torcedor de São Paulo tem vivido esses últimos anos. Ele tá com o braço quebrado. Pra mim, muito estranho ele fazer uma postagem batucando que não seja debochada com a torcida do São Paulo e depois debochar mais ainda do pessoal que achou ruim disso e depois sair na imprensa que ele tá querendo rescindir o contrato com o São Paulo. Então eu acho isso no mínimo do mínimo antiprofissional da parte dele. Você acha isso também, Laia? Acho exatamente o contrário. Como Eu acho assim? que o Daniel Alves, na verdade, ele sempre foi um jogador que trazia polêmicas. Se você pegar o tempo dele de Barcelona, era ele brigando com a imprensa, publicando coisa desnecessária e saindo no Instagram. Ele ficou famoso aqui no Brasil pelos modelitos dele, era terno vermelho, camisa de zebra, enfim. Então, assim, ele sempre foi um cara que quis chamar a atenção. E não está sendo diferente no São Paulo, né? Eu acho que pressão ele já sofreu, ele jogou em grandes clubes do mundo, a imprensa espanhola é sensacionalista, pressiona também. E eu penso que ele tem que dar resposta dentro do campo. Ele tem sempre esse estilo dele, ele vai sempre ser o cara polêmico. Agora, a cobrança tem que ser feita, e eu acho que o que está faltando aí é ele entregar dentro do campo, né? Então, assim, ele tem que ser o Daniel Alves dentro do campo. Ele já deu algumas mostras, fez alguns bons jogos, mas ele precisa engrenar uma sequência, decidir jogos importantes, porque aí ninguém vai ligar para isso. Então, assim, ele tá lesionado, ele é um cara que tá fora, e quando ele estiver lá, com certeza ele tem o respeito dos jogadores. Ele é um cara que eu acho que ele tem essa moral internamente. Ele é o cara, como os jogadores falam, que ele é o cara da resenha. Então ele é um cara que tem esse respeito no mundo interno e sempre foi esse polêmico fora. Então ele é um cara que vai estar sempre perambulando por essas áreas, polemizando com a imprensa e sendo esse cara internamente respeitado pelos jogadores. Mas todo mundo sabe desse jeito excêntrico dele e ele não vai mudar. Alguém achou que ele fosse chegar aqui e ser diferente, achou errado, eu acho. Mas o Cauã, tu não acha que ele, se é pra batucar, ele não devia estar no avião ou na concentração junto com os jogadores batucando? Eu acho que no ponto, o que me incomodou mais foi a gente estar vivendo uma pandemia. Porque assim, existe o argumento de ele não viajar para Quito, porque ele não poderia jogar e teria o risco de ser contaminado, perder o jogo contra o River. Mas a partir do momento que ele fica em São Paulo e faz uma festa na casa dele com 6 pessoas, quem quer que seja, ele assume esse risco também de se contaminar. Por mais que seja o Daniel Alves, por mais que ele seja sempre teve esse perfil, eu acho uma atitude antiprofissional. E vindo de um jogador que é o maior campeão, que já jogou em um dos maiores clubes do mundo, eu acho uma atitude errada, no momento errado, e principalmente no clube errado, em dois aspectos. O clube, que vive um dos piores momentos da sua história,
e o clube que ele se diz torcedor. Então, acho que ele devia ter um mínimo de conhecimento do clube que ele diz amar e entender o momento. Por mais que não seja o momento dele, ele poderia abrir mão das suas convicções para o bem maior do clube. Assim como ele poderia também fazer o escudo do técnico, que ele tanto defende e escolheu o Fernando Diniz, para ser o escudo dele agora, bater no peito e assumir o time como líder, que ele chamou o time para ser líder. Então, a partir do momento que ele se coloca como líder, ele tem que ter postura de líder. E para mim, essa postura não foi de líder. Eu concordo com o Cauã nesses aspectos do jogador, do ídolo que ele é ou quer ser no São Paulo. Postura totalmente inadequada, não tem o que falar, totalmente recriminável. Porém, o que o Lion falou faz todo sentido. Ele sempre foi polêmico. No Barcelona tinha uma época que ele brigou com a imprensa porque não queria renovar o contrato, soltou informação que não era real para renovar o contrato com o Barcelona. Então ele sempre teve tipo de polêmica. E dentro de campo, Sempre foi isso, e tanto. dentro de campo, Sempre hoje foi. é muito claro que dentro de campo ele é essencial para o São Paulo. O São Paulo hoje, depois que ele saiu, não conseguiu, já estava ruim, mas não conseguiu acertar mais. O São Paulo não tem um meio de campo volante barra meia que faça a função que ele faz. Nem no elenco, nem na base, o São Paulo não tem isso. Então, assim, se é pra. São Paulo não tem elenco. Né? Sim, ok. Mas com ele, joga mais do que joga sem ele. Com certeza. Então, Mas não é por isso que você tem que ficar escravo de um cara que, primeiro, faz o que ele faz o que ele fez ali nas redes sociais. Pô, o cara é um puta de um jogador, ele não precisava fazer nada disso, cara. Ele concordo. poderia Mas por que escravo? Não entendi. Onde tá a escravidão aí? Isso que eu não tô entendendo. Por que o São Paulo é escravo Porque dele? ele falou que ele não quer mais jogar no São Paulo e quando o São Paulo voltar da LDU, ele quer rescindir o contrato dele. Mas isso foi palavras Provavelmente dele? teria falado. Ah, Então, sim. não é palavras dele, Jornalistas que têm fontes dentro do São Paulo apontam isso. Então, eu confio nisso. Então, o São Paulo não pode falar assim, porque a gente não tem um jogador que faça as funções dele, ele pode batucar nas redes sociais no momento que o clube vive, ele pode ironizar a torcida do São Paulo colocando um tambor na cabeça, como ele fez com todos os troféus que ele conquistou durante todas as passagens dele por mundo afora, como se fosse o troféu dele no São Paulo ter sido Tantan. Isso Não, aí, ele por isso que eu falo escravo. Ele não pode isso porque Mas eu não porque ele é enxergo desse fundamental modo, também, não. não. Eu acho que o São Paulo, a diretoria, a comissão técnica colocou ele nesse pedestal quando ele contratou ele. O valor que vai pagar pelo salário, dando a camisa 10 para um cara que chegou como lateral. O São Paulo colocou ele acima do normal. Então ele tem isso porque o São Paulo que ele fez veio ele Ele chegar pediu nessa situação. muito acima. Né? Desculpa, pode falar. Mas tem Ele alguém vai na jogar. diretoria que tem culhão pra cobrar ele? Não, infelizmente não. Tem, mas não tá na posição adequada. Eu acredito que tem. Mas O São Paulo, quem tem moral de fazer isso com o Daniel Alves não tá na posição de fazer. O Daniel Alves só vai sair de São Paulo quando ele quiser, infelizmente. Será que ele tá querendo Pode ser agora? que sim, mas ele não vai querer sair queimado igual ele tá agora. Certeza que não. gente, o São Paulo não afastou a Arboleda. Como que o São Paulo vai ser isso escravo mesmo. de Daniel Alves? Como isso? Isso não faz o menor sentido. Não tem escravidão com o Daniel Alves. O Daniel Alves é essencial ao clube e se um jogador veste a camisa do clube rival e não acontece nada com ele, como que ele tocar tantã, qual vai ser a multa para ele? Nenhuma. Isso não é nada, isso é barulho. Mas não tem que Isso é dar barulho. multa pra nada. Exatamente, então, é isso que eu tô dizendo. que Não tem jogar multa, não tem bola. nada. Não tem nada que tenha sido feito. Eu acho que ele tem que ser cobrado Sim. por um momento, por uma atitude que ele teve inadequada e acabou. O resto é barulho. O resto é barulho. Se quer sair, se não quer sair, no meu ponto de vista, se quiser sair, meu irmão, vai É embora. justamente esse Vai ponto que pra eu falo. Espanha, Que o vai para todo que é lugar. Agora o São Paulo também não pode abrir mão só porque ele tocou o tantã. Sim. Não pode falar, vai pro quinto dos infernos porque você tocou o tantã. Também não é bem por aí. Eu acho que uma Mas coisa o São não Paulo tem fez nada a ver isso. com a O outra. São Paulo abriu mão dos direitos que tinha de rescisão de contrato com o Pato. Por que ele não faria isso com o Daniel Alves? Muito diferente, né? É muito diferente, Luiz Augusto. É muito diferente pra nós aqui dentro, né? Pra diretoria do São Paulo, eu não duvido de nada. Porque o São Paulo já não fez de cagada e burrada durante todo esse tempo aí dessa diretoria. Não, a cagada com o Pato foi ter trazido o Pato. Essa foi a maior cagada do São Paulo, não ter aberto mão dele. O problema maior da diretoria do São Paulo foi ter trazido o Pato, sabendo do perfil dele, sabendo do momento dele.
O Daniel Alves não. O Daniel Alves é exatamente o oposto. Ele tinha acabado de sido eleito o melhor jogador da Copa América. Foi um Jogador multicampeão. grande acerto trazer o Então, Daniel Alves. Só que o São agora, Paulo não pode ficar na mão do cara de que ele pode fazer tudo o que ele quiser durante o tempo que ele tá no São Paulo. O cara tem que respeitar. Mas ele não fez tudo o que ele quis. O cara fez um vídeo tocando É isso tantão aí. uma vez na vida aí. Não é tudo Talvez, isso, eu acho gente. que- Não, Vamos eu também ser acho que menos não é tudo quadrado. isso. Eu também acho que não é tudo isso. Porém, eu acredito que não era o momento para Faltou ele ter feito sensibilidade isso. dele. Foi isso. Ponto, ele errou. Acabou. Mas o cara só pode fazer isso quando o time tá ganhando. É isso que eu não consigo entender. Não, ele só pode fazer isso mas quando não é ele assim. tiver com o braço dele tranquilo, não tiver problemas no braço que ele tá tocando tantã. O São Paulo não tiver indo viajar pra jogar o jogo mais importante da temporada e ele não estar presente, tendo sido ventilada a possibilidade dele estar presente no clube pra dar um apoio, coisa que outros ídolos da história do São Paulo já fizeram. Então, não é só porque ele tocou tantã, é também porque ele tocou tantã, também porque ele não foi na viagem, Peraí, gente. também porque o São Paulo vive uma fila de títulos e ele não tá dando a mínima moral pra isso, e também porque ele fez uma reunião na casa dele no meio de uma pandemia, sendo que ele pode pegar a doença durante um tempo e ficar sem jogar. Então é uma reunião de coisas. E também porque depois de toda a repercussão disso, que isso aconteceu, a torcida pegou no pé dele, ele ironizou toda a torcida do São Paulo, querendo dizer que o título dele no São Paulo foi um tantã, levantando na cabeça como ele faz com os troféus. Ah, mas isso aí é uma. Você tá fazendo uma também não interpretação acho do isso, que o não. cara. Qual- Ele ironizou qualquer porque pessoa. os caras foram encher o saco dele. Então ele ironizou. E Você tá concordando comigo que ele ironizou? ele Então ironizou as tá bom. pessoas que foram cornetar ele. Não, Agora, São não é a Paulo, torcida do São Paulo. São Paulo tem milhões de torcedores. Eu não acho que ele desrespeitou todo mundo quando ele fez Porque- aquilo. Agora, ele quis ironizar quem foi lá encher o saco dele. Isso que Não, ele então fez. vamos fazer uma Então, se o São suposição Paulo, aqui. se o Daniel Alves sair na semana que vem, ele não for mais jogador de São Paulo, então você volta e fala que eu tô certo, então. Que ele ironizou a torcida inteira. quê? Porque ele só ouviu Ele não- a torcida do São Paulo que criticou ele e que saiu por causa disso. Não foi Essa é só a conclusão, torcida, não. Mas Não foi. o Daniel Alves jogaram uma banana no campo, ele comeu uma banana, ele ironizou um ato Ele de é racismo de uma pessoa, agora ele não ironizou todo mundo. É isso, eu não tô discordando, agora eu acho que ele não está generalizando, ele não está ironizando a torcida Eu acho- inteira, ele ironizou quem foi lá criticar a atitude dele que ele não viu como A inadequada. imprensa. Então, a Exatamente. imprensa não, eu acho que não é só pra imprensa que ele Não, eu acho. Não, e parte da torcida, porque muitas pessoas devem ter ido reclamar com ele lá. A gente sabe como é rede social. Então, devem ter ido. Algum torcedor de São Paulo deve ter ficado chateado e deve ter ido reclamar lá com E ele. ele não tem esse torcedor não tem essa razão? Não tem esse direito de reclamar? Todo mundo tem o direito de criticar. Tem o direito de reclamar e ele tem o direito de responder forma que ele também, acha melhor. dizendo, ironizando o cara. Exatamente. Não, vamos fazer uma suposição aqui, gente. Peraí. Se eu sou afastado do trabalho porque eu machuquei minha mão e eu posto um vídeo no Instagram batucando, felizão com os meus amigos enquanto estou afastado, e o meu chefe vê essa minha postagem, o que vocês acham que ele ia pensar? Vou chamar ele pra conversar. É só isso que a gente tem que pensar. Eu É acho só que é isso que a gente tem que pensar. Ó, eu vou fazer um paralelo da vida real. Tem uma pessoa que, assim, as pessoas estão trabalhando de 40, estamos no meio de uma pandemia, não podemos esquecer disso. Pessoas trabalham de home office, algumas, né? Aí uma pessoa trabalha de home office e algumas voltaram para o escritório. E essa pessoa fez uma justificativa que ela não pode voltar a trabalhar, porque ela mora com pessoas do grupo de risco e tudo mais. Aí ela posta uma foto no Instagram na balada. O que vocês acham sobre? É isso. Eu acho É o bem seguinte. Eu acho o seguinte, se o teu chefe te contratou, respondendo a pergunta do Leandro, se o teu chefe te contratou, sabendo que você já fez certas coisas parecidas em outros locais que você passou, ele assumiu o risco. Agora ele não pode dizer que ele não sabia. Não, mas então ele tem que ficar Assim. escravo de você, ele tem que ficar de boa, ele tem que ficar quieto. Ele assumiu um risco, ele sabia que aquilo podia acontecer. E apesar do risco, ele contratou.
Tá, e por isso ele não pode, Agora, se ele vai dar ficar quieto ou não ficar. Agora, eu não acho que é escravo, porque assim, o São Paulo assumiu o risco. Ele sabia do ônus e do bônus de trazer o Daniel Alves. Esse é o ônus. Agora vamos. Agora, o que eu quero dele, que eu acho que ele tem que entregar, é o bônus, ou seja, jogar a bola aí. Quando ele voltar, se ele voltar, e eu acho que ele vai voltar a jogar, porque ele não vai querer sair pela porta dos fundos do São Paulo, ele vai jogar, vocês vão ver, ele vai entregar. Sim, e temos que lembrar uma coisa também: nenhum clube ofereceu o tempo de contrato que ele queria, né? Não foi só por amor que ele veio ao São Paulo, né? O São Paulo vai Eu ganhar do duvido que tenha River lá qualquer com o gol do clube Daniel Alves. É isso que vai acontecer. Olha, de mão. pai Mazieiro fazendo previsões Daniel aqui nesse Alves vai fazer momento. gol da vitória lá no Monumental de Nunes. São Paulo vai ganhar lá. E se ele ainda for jogador de São Paulo, né? Será? Então- Para de ser pessimista, garoto. Vamos pensar positivo. La mana de Gudi cresce. La mana de O cara Gudi custa cresce. 1 milhão por mês, porra. Tem que ganhar, tem que fazer alguma coisa. Segue o assunto, Então, galera. Não, só queria pontuar aqui que agora que eu percebo, Laio Alves. Toda essa defesa não é em vão, hein? O parentesco tá aí, hein? O parentesco Laio tá aí. Primão. Alves. Joga na minha, primão. 100 mil na minha conta pra te Tá defender. vendo? Tá vendo. Né? Bom, falando de conduta, né? De conduta de jogadores, né? No Santos e Botafogo aí, o Marinho ficou bem chateado Depressivo. com o empate do Santos. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui antes, porque eu fiquei sensibilizado com o cara mesmo, assim. Eu queria que os jogadores do meu time tivessem esse comprometimento de ficar puto, ficar chateado por ter empatado um jogo, né? Normalmente o meu time perde, os caras saem dando risada, né? No meu os caras saem batucando. Então, falando aí do Marinho, né? Independente dessa atitude que ele teve aí de ficar chateado com o empate e tal, ele vem jogando muita bola, né? Hoje, ele é o melhor jogador brasileiro em atividade no Brasil. E ele deveria ter sido convocado para a seleção brasileira, ter ganhado uma chance. Vamos lá, Rafa. O que você acha disso Marinho daí? hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro, sem dúvida. Tá jogando muita bola, tá com confiança. A atitude dele ontem, ele mesmo não se pronunciou ainda, o Cuca que ainda falou sobre o jogo, mas ele acabou não falando, mas é claro que é um cara que está envolvido com o jogo, está envolvido com projetos, é o oposto do que a gente falou anteriormente, é um cara envolvido com o que ele quer para o clube, o que o clube quer. Foi sensacional a atitude dele, você se comove mesmo. Hoje ele é o melhor jogador. Eu acho que a seleção brasileira, acho que ainda não. Voltamos ao futebol agora, há poucos jogos. Ele tem jogado bem, mas a seleção brasileira é um contexto maior. Eu acho que ainda tem que mostrar um pouco mais. Manter essa regularidade em mais alguns jogos, aí talvez. Mas sem dúvida, hoje eu acho que ele é o jogador mais confiante e tem jogado mais bola no futebol brasileiro, sim. Mas o futebol não é momento, a seleção brasileira não é momento. Ele não poderia estar lá? A gente tem nomes como Gabriel Menino, de lateral direito, que nem joga tanto assim no Palmeiras de lateral direito. Foi convocado. Por que o Marinho não poderia estar lá na seleção? Eu também acho que não devia ter ido. Empresário errado. Eu também acho que não devia ter ido, Gabriel Menino. É a minha opinião. Não, eu acho que o melhor jogador do futebol brasileiro joga na mesma posição do Marinho e foi convocado para a seleção, que é o Everton Ribeiro. Então, eu acredito que por o Everton Ribeiro jogar na mesma posição que ele, tá num momento bom tanto quanto o Marinho, o Tite acabou não convocando ele. Mas eu acredito que ele poderia ser convocado sim. E eu acredito que ele, se não é o primeiro, é o segundo melhor jogador em atividade de futebol brasileiro. O que você acha, Laio? Olha, o Marinho tá num ótimo momento. Ele percebeu que agora talvez seja uma oportunidade na carreira dele de nesse eixo aí do futebol Rio-São Paulo ele conseguir ter uma proeminência maior, né? Ele foi protagonista, mas de clubes como Vitória, na época do Ceará. E eu acho que ele entendeu que é uma oportunidade, assim, né? Ele aproveitou a época de vacas magras ali do Santos e abraçou, né, a oportunidade. Voltou muito bem
E acho que hoje eu acho que ele ainda está um pouco acima do Everton Ribeiro, nesse pós-pandemia, né? Eu acho que o Everton é mais regular, né? Vem jogando bem há muito tempo. Mas eu acho que nesse 2020 louco, a regra virou exceção, a exceção virou regra. Eu acho que ele é um cara que poderia ser convocado aí para esse momento, para ajudar a seleção num momento específico, que são jogos pontuais ali de eliminatória, e depois se prolongasse aí esse bom futebol. Mas numa situação em que o futebol europeu está retornando, a temporada está começando, recomeçando lá, e eu acho que os jogadores brasileiros aqui já estão num ritmo maior, porque já jogaram algumas rodadas, eu acho que poderia ser até um ganho aí de parte física e também de momento técnico, e a seleção aproveitar isso. Acho que o Tite pode perder uma oportunidade nesse caso. Ô, Cauã, tu acha que ele acaba sendo um pouco desvalorizado por ser tido como um jogador folclórico? E talvez esse tipo de jogador, não tá faltando esse tipo de jogador na seleção? Um pouco mais desbocado, um pouco mais diferente, um pouco mais ousado, como falam? Eu concordo com tudo que disseram. Só acrescentaria que eu acho que não é o perfil de jogador que o Tite gosta. Eu acho que tem um pouco desse resumo aí. Não é um jogador que o Tite tem afinidade, os externos desequilibrantes. Eu acho que ele cairia muito bem no momento. Ele é um bom jogador. Acho que para a seleção é muito, mas como o Laio pontuou bem, perfeitamente, o momento seria da convocação dele. Mas fora isso, acho que ele é um bom jogador para o padrão do futebol nacional. Talvez, vamos ver, vamos ter tempo ao tempo. Se ele vai jogar mais, aí só o tempo irá dizer. Mas eu concordo que atualmente ele é o melhor jogador do Brasil. E a questão de seleção, isso eu acho que já é um assunto mais extenso. Concordo. Bom, eu teria convocado ele e o Thiago Galhardo, porque não tem centroavante que tá jogando mais do que o Thiago Galhardo hoje, brasileiro. E não tem ponta direita, canhoto, que tá jogando mais que o Marinho. Então convocaria os dois. E já que futebol é momento, daria a chance pros caras. É que também o Domenech tá usando o Everton Ribeiro ali. Mas ele joga melhor na direita. Eu acho que o Everton Ribeiro tá jogando um pouco mais que o Marinho, não sei. Minha opinião. Eu acho não que sei. para a seleção brasileira, a gente não quer entrar nesse assunto, mas eu não acho que pode ser só o momento. Senão a gente nunca vai ter uma organização e um padrão tático adequado. Principalmente porque os jogadores brasileiros, eles não têm 100% a mesma característica. E a personalidade do jogador aqui interfere muito. Assim como a gente já discutiu sobre o Daniel Alves, a personalidade do atleta no Brasil, ela interfere muito em campo. Então, se todas as vezes que o momento falar mais alto, a gente nunca vai conseguir ganhar nada. Concordo com o Cauã. Mas a gente não deixou o momento falar alto. O Gabriel Jesus foi de Sim, centroavante sim. pra Copa, virou ponta Momentos direita e não fez pontuais. um gol, né? Seria aí se fosse uma eventual Copa do Mundo e tivesse algum jogador comendo a bola, como é um campeonato de tiro curto, aí E a sim. gente deixou Agora, de ter Ronaldinho e Neymar na Copa. E o Ganso agora, também, que tava jogando muito, sim. né? Eu acho que assim, essa é a minha opinião. Eu acho que seleção tem que ser momento, cara. Tem que ser momento. Tem que chamar quem tá decidindo. Olha os caras que tá decidindo e leva. Vê lá, olha o cara treinar, olha o cara jogar. Não gostou, não O cara convoca treina, mais. treina, Acabou. treina e vai pro jogo. O cara joga totalmente diferente do que ele joga no clube, o esquema é outro. Eu acho que. Tudo bem, mas é isso, é É, isso. Essa é a oportunidade que o cara vai ter. Se ele tiver vontade e entender o mínimo do conceito do que o treinador quer e fizer perto daquilo, pelo menos, com certeza ele vai se manter no mas o grupo. treinador da seleção, ele tenta Agora, manter um esquema, a cabeça dele que funcione. Por isso que ele tenta manter os outros jogadores. Pra tentar fazer o que ele pensa. Acho que vai muito com o que o Cauã tá falando. Mas ele deu tudo oportunidade nessa bem. convocação para alguns.
Exatamente isso, ele deu oportunidade De para acordo com a alguns. cabeça dele. De acordo para De acordo com a alguns. cabeça dele. Então, mas não A deu gente tá oportunidade discutindo essa talvez cabeça. pro. Exatamente. Eu estou discutindo a cabeça, mas eu acho que esse é o ponto. Assim, a gente não pode também passar o pano e falar, mas é assim que ele pensa e já era. Eu acho que, na minha opinião, volto a dizer, os melhores no momento tem que ir. Tem que ir. Não adianta. É a mesma Né? discussão que ele não deu oportunidade pro Dudu. Em vários anos Em, muito em, bons do Dudu aqui no Brasil e ele não teve oportunidade na seleção. em certo momento deveria ter Eu ido. discordo também. Eu acho que não em todos que pediram, mas em certo momento deveria Eu ter ido. discordo também. Né? O Tyson foi, né? Então. O Exato. Tyson foi. O Tyson foi pra Então, Copa. É. o Não Tyson é... foi Mas para a aí a Copa. questão é outra. Aí a questão o nome disso é outra coisa, né? O nome disso é chegado, né? O cara tem os chegados dele. E aí todas as vezes esse é o grande problema no Brasil. A gente não avalia a competência do E os não jogador. chegados também, E como o nem Gabigol é do Tite também. Sim. então. Então a gente gira tudo, mas assim, também isso não é específico do Tite, né? Não é. Como É a gente padrão. falou, em 2010 lá podia ter ido É isso Neymar e mesmo. Ganso, Ronaldinho, né? Em 2014 teve jogadores ali que poderiam ter ido também, que não 2002 foram numa Romário. Copa. Exatamente. Isso não é predileção do Tite, né? Enfim, já falando de treinador que tem uma história ligada ao Corinthians, vamos lá. Perante a esse cenário que está se desenhando aí no Corinthians, eleição, fim de mandato, o André Sanches todo bagunçado, o Diego Coelho deve continuar sendo treinador do Corinthians? Por Eu vou, favor. eu vou responder essa primeira aqui. Eu acho que tem que ficar, cara. Eu acho que tem que ficar. Ele é um cara que o grupo gosta, ele é um cara que conhece todo mundo dentro do clube, e bem ou mal, parece que os caras querem correr por ele. E nesse momento, com a escassez de nomes e de ideias aí no mercado, contratar um cara, sendo que em 2 meses a gente vai ter uma mudança de presidência aí, a gente nem sabe o que vai acontecer, eu acho que tinha que ficar ele mesmo. O que você acha aí, Lion? Olha, eu acho que ele tá ali tapando um buraco, mas o Andrés tá louco pra efetivar, né? Aquela coisa do tipo, tô esperando você ganhar mais umas aí pra eu dizer que você é o cara certo. Então acho que vai ter que dar tempo ao tempo, mas eu acho que ele tem que ter oportunidade mesmo. Não vejo ninguém no mercado também com grande potencial. Só o técnico do Independente Del Valle aí, que deu 5 no Flamengo aí. Mas de resto não vejo algum, principalmente nomes brasileiros, né? Então acho que ele tem que permanecer e se mostrar nos resultados, pelo menos até o final do mandato aí. Isso eu também concordo, tem que ficar. E aí, Rafa? Eu acho que ele fica mesmo. Até porque o Corinthians não tem grandes pretensões esse ano mais, né? Isso acho que é muito claro. E não vai investir no técnico. Nem tem muito no mercado, como o Laia falou realmente. Em final de mandato, acho que tudo que você falou faz sentido. Eu acho que tem que manter ele mesmo. Para os caras correr mesmo, se esforçar. Ele jogou o pessoal da base no último jogo do Corinthians semana passada contra o Bahia, que ganhou de 3-2. Que ele trouxe da base, foi interessante. Eu acho que o Corinthians não tem um elenco bom. Então, trazer a base para jogar, botar os caras para jogar, acho que é interessante. Isso ele vai fazer. Eu acho que pro Corinthians mesmo, até pela parte financeira, acho que a melhor solução é manter ele mesmo. Não correndo risco, mantém. Que eu acho que perspectiva de ganhar algo, acho que no Corinthians não tem mesmo não, esse ano. E tu, Cauã, iria atrás de outro treinador? Iria atrás de alguém mais experiente ou manteria ele? Vendo que o Andrés vai, vai deixar a presidência, não tem outra alternativa, né? Senão eu ia atrás do Carille. Cara, meu Deus do céu. Pensando como corintiano, que não sou, se fosse para pensar no melhor do clube, eu iria atrás do Carille. Agora, pensando como presidente do Corinthians, eu manteria ele. É isso mesmo, Luiz? Tu acha que
Que o melhor pro Corinthians nesse momento era o Carille? Eu acho que não há possibilidade, né, do Andrés trabalhar com o Carille de novo. Mas eu acho que se eu fosse o Andrés hoje, eu iria manter o Coelho muito mais pela falta de oportunidade no mercado do que pelo mérito dele ali no comando. Não que ele esteja ruim, mas porque ele realmente não teve tempo para mostrar o que ele pode fazer ali. Mas eu acredito que a falta de oportunidade no mercado é o que fala mais alto ali pro Corinthians não ter apresentado um técnico até agora. Eu penso dessa forma. Até porque, Leandro, eu acho que o único técnico hoje brasileiro que se destaca, acho que não daria certo no Corinthians por ser Corinthians e por ser quem é, né? Que é o Rogério Ceni. Eu acredito até De nacionalidade brasileira. Fala aí, Luiz, eu fala aí. acredito até que o Renato ali mudando de ares que daria certo ali no Corinthians, sim. Mas se o Andrés mantiver o que ele falou, que ele não trabalha com técnico estrangeiro pela experiência que ele teve com o Passarella, eu acho que desempregados hoje não tem ninguém que agrade assim para dirigir o Corinthians. O Andrés vai ser levado a sério, essa é uma verdade. Segunda verdade é que o Corinthians ele precisa de um cara que tenha um mínimo de carinho pelo grupo ali. É o Diego Coelho, ou eu pensaria no Carille por isso, né? Por já ter uma história recente. Tem vários atletas que já trabalharam com ele ali dentro. Agora tem que ver, né, nos bastidores, se ele saiu bem, se ele não saiu Me bem. parece o que foi Mas falado é o único. que ele perdeu esse elenco ali na saída, né? Que ele não... Então, tem esse ponto aí, né? Dizem que ele acabou perdendo o grupo ali quando ele saiu, né? Esse Eu time não- do Corinthians também é cheio de cobra criada, né? Tem esse ponto. Então tem que ver até quando que eles vão correr pelo coelho. Até quando essas cobras vão correr pelo coelho, né? Que momento que elas vão querer tem que ver transformar ele em janta. tem que ver quem vai correr de quem, né? Mas pra mim, os jogadores do Corinthians já fizeram o que eles queriam, que era Thiago Nunes tá fora do Corinthians. Agora eles vão ter que dar resultado. Eu acho que incomodava principalmente Fagner, Cássio. Eles não deviam gostar do trabalho. E o Thiago fazia muito o Cássio se expor, jogar com os pés, coisas que ele não fazia ali. Ele não ia tirar nenhum dos dois, principalmente o Cássio. Mas eu acho que o clima não estava bom, então o sucessor, né, que no caso foi o Coelho, também ganha um pouco desse fôlego, porque eles queriam tirar o técnico anterior. Conseguiram. A falta do salário cair todo mês também dá uma desanimada no pessoal. O grande problema na troca de treinador é essa, né? Sempre dá um gás e depois ele cai, né? E agora ainda tem mais duas cobras novas no elenco, né? Que não são nada fáceis de lidar, né? Isso vai ser complexo, hein? Mas eu acho. Será que os tocadores de tantã mudaram de lado? Interrogação. Mas o Andrés toca tantã junto. O Andrés Tem uma. Andrés é do camarote branco. Mas o Andrés vai ficar até quando? Dezembro? Tem essa, né? Carnaval. Novembrão. Então, virada do ano, Réveillon, Feliz Tefenhon. Quero ver o Tefenhon vai rolar e como que fim que vai levar, porque no meio do Covid, Otero, Casares, juntando com mais um pessoalzinho lá de dentro. Luanzinho gosta também, hein? Seu Luanzinho pé de tábua. Quero só ver. O Jô pra voltar pro pagode nessa época aí tá mais fácil. Sim, Não, o Jô vai converter todo mundo, pô. O Jô vai converter da igreja do Jô ali, vai levar todo mundo pra orar. Fazer um ataque Jô e Ricardo Oliveira. Já estão fazendo ali. Mas, meu amigo, também é aquele negócio, né? Eu entendo a desconfiança, mas todo grupo tem que ter um santo, um vagabundo, um cachaceiro. Não adianta. Santo, né? Grupo de santo não vira não, cara. E grupo só de cachaceiro também não vira. Então, tem que ter a junção de todo mundo aí. O problema é que os cachaceiros não estão correndo, né? Cara, mas o Otero tá indo bem até agora. Pelo menos se esforçando ele tá, né? Não sei o que o Caçares vai fazer. Agora o Luan é aquele negócio, né? O Luan não dá. O Luan é o
novo Pato aí no Corinthians, é o... É o mal da Oh. camisa 7. Então. Isso aí é quase natural esperar aquela postura dele, né? Eu não espero que ele vai jogar pra caramba, né? Pelo menos isso. O problema é que são 3 jogadores com o mesmo perfil, né? Para um clube que tá cheio de dívida. Tudo ruim. Mas dentro de campo é diferente. Tudo ruim. Não, ruim não é, Rafa. É ruim, Tudo Rafa. ruim. É ruim. Tudo ruim. O Luan é ruim, o Otero é ruim e o Casares é uma ruim. draga. O 3 batedores de Otero sabe falta. bater falta. Fala aí. E o Casares, filho? Ah. Casares. Quem é Casares? Não. Pra Corinthians, pro time do tamanho do Boa. Corinthians, você devia ter vergonha de falar que os caras vão defender alguma coisa. Pô, mas vocês estão chorando que o Luciano não tá jogando na Libertadores? Porque eu não posso acreditar no Casares. Tá todo mundo errado, Porque não cara. tem outro, tá né? todo mundo errado. Mas é isso, não tem outro, não Tá tem todo outro. mundo errado. Mas na E a questão do culpa São é do Paulo não Tantan. tem nem ninguém pra pôr, né? Não tem ninguém. Mas é isso que os clubes têm pra contratar, gente. A gente não tem dinheiro do Flamengo, a gente não tem o dinheiro do Palmeiras. Não dá pra contratar. Mas os Não caras dá pra são trazer coisa melhor. O atleticano O agradecendo. visionário é o presidente do Santos, o Pérez. Esse é o visionário. Olha, Marinho, Só falta o Soteldo. Cueva. Olha, o que eu ando lendo, pelo menos do Casares, é metade chamando de cachaceiro e outra metade falando que ele tinha que ficar. Agora vamos saber quem tá certo, né? Mas o negócio é o salário, né? Em Minas Gerais a galera tá mais torcedor de Excel do que de futebol. Depois do que aconteceu com o Cruzeiro, agora isso com é o São verdade. Paulo gastando milhões. 1 milhão e Isso é 200 verdade. mil para a comissão técnica, os jogadores ganhando muito. Não adianta ser campeão brasileiro esse ano e parar na Série C em 2022. Quem tá certo, Leandro, é sempre o Laio Alves. Sempre ele tá certo. Esse nunca errou, né? Vamos lá, próximo assunto. O único dia que ele errou foi o dia que ele achou que estava tava errado. Né? Foi o único dia que ele errou. Mas aí, falando de investimento, falando de clubes que querem ganhar, que tal. São Paulo de novo? E o Palmeiras São Paulo no de novo? Não. Ah, tá. Investimento e clube que vai ganhar, eu acho que não é o São Paulo. Entendi. Gente, Palmeiras tá a 16 jogos invicto. Praticamente já se classificou aí na Libertadores. vai cair. Tranquilo. Pensei que tinha classificado pro Mundial. Tá, isso não. Tá brigando na parte de cima da tabela aí no Brasileiro. Ainda dá pra contestar o Luxemburgo? Vamos lá, Rafa. O que você acha do trabalho do Nós Luxemburgo vamos até entrar agora? nesse assunto Luxemburgo mesmo? É o jeito, né? Laio, preparado, O cara tá com a campanha aí. Preparado, Laio? Olha, se quiser botar aí, volta a fita aí o que eu falei no último podcast aí, que eu fui criticado. Pode voltar aí, que eu já tinha falado aí, dado uma pitada no assunto, mas chovendo molhado, né? Luxemburgo tá dando aí resultado, mas o torcedor do Palmeiras tá naquilo, né? Comprou uma BMW, se não correr a 300 por hora, vai reclamar. Né? O cara tá ali a 200, 220, 230, chegando, mas colocou gente da base, conseguiu colocar a base aí no meio disso tudo, e o Palmeiras tá dando resultado, tá indo aos poucos. Vai incomodar, hein? Vai incomodar aí. Eu acho que o Palmeiras vai ficar ali em cima mesmo, mas eu acho que não ganha nada, não. A prova disso, as últimas 2 rodadas, todo mundo perdeu. É só o Palmeiras ganhar um jogo pra ver a líder. Conseguiu empatar os 2. Então, assim... E a forma que empatou o Sim. jogo. E, além de tudo, essa história do Luxemburgo com a base, eu ainda contesto. Porque antes do Luxemburgo vir, a diretoria do Palmeiras estava há tempos já querendo revelar jogador, né? Depois daquela crise, aquele problema que teve com a Crefisa, Sim. de pagar os jogadores. Então já era um pedido da diretoria, né? O uso da base, eles já estavam atrás desses jogadores. Lógico, tem o dedo do treinador, mas não é só mérito do Luxemburgo. Né? Agora, como treinador, pode falar. Não, o que eu falo é que o Mano não fez, o Felipão não fez, nenhum cara desses fez, né?
Eu acho que a utilização da base ali no Palmeiras é um dos poucos méritos que o Luxemburgo tem, porque eu acredito que, claro, que 16 jogos invicto, empata fora de casa, ganha quase todos os jogos dentro de casa. O Palmeiras não está apresentando um futebol maravilhoso, mas vem apresentando resultado. Mas não teve nenhum resultado ainda que nem de resultado de jogo, nem de placar e nem de futebol que mostra que o Luxemburgo é, deve ser tratado como unanimidade ali no Palmeiras. Não tem um jogo assim que a gente lembre do Palmeiras e fala assim, nossa, o Palmeiras jogou muito esse jogo, mereceu ganhar, ganhou bem e sobrou. Entendeu? Acho que esse é um dos poucos. Até o São Paulo teve esse resultado com o Fernando Diniz. São Paulo teve uns jogos bons, teve um jogo bom contra a LDU, que não deixou o cara jogar. Então, o Santos teve uns resultados assim. O Atlético mostra jogo após jogo. Até o Flamengo, com o Domenech muito desconfiado, com a torcida muito desconfiada dele ainda, mostrou isso, mas o Palmeiras não teve assim, um resultado nem de futebol, nem de placar que mostra que ele tem que ser o treinador e ele é o futuro do Palmeiras. Né? Mas quem teve esse resultado do futebol brasileiro, Zida? Fala, Não, Luiz só indo, Augusto, quem teve? o São Paulo ganhou bem da LDU, teve um jogo bom, Não, sim, teve um mesmo jogo com bom toda a no ano. desconfiança. Depois da Então, pandemia, quem jogou alguma coisa? mas nem antes, né, o Palmeiras, nem antes da pandemia também. Ah, mas Antes da Mas, ô pior ainda. Rafa, tu não acha que falta fome pro Luxemburgo ali? De girar a faca quando. Pô, ontem. Era o Palmeiras ter ganho o jogo. Né? Era pra ser esse O resultado Grêmio. ontem, né? Concordo. O Grêmio não tava apresentando nada no jogo, não tava acontecendo nada. Ele vai lá, bota o Vitor Hugo e toma um gol no escanteio. Não tá faltando fome pro Luxemburgo? Falar, eu tenho que ganhar esse jogo. Vamos girar a faca aqui e vamos acabar com o resultado? Ou não? Não, não acho. Eu acho que em cima do que o Laio falou, eu acho que o Luxemburgo, a base, foi contestado agora pelo Cauã sobre ele revelar a base, que já falavam antes sobre a base, mas realmente foi ele que colocou a base. Embora a diretoria falava muito da base, foi ele que foi lá, cara, e colocou os caras pra jogar. Acho que o Lucas Lima tá voltando a jogar, Rafael Veiga fez um gol bonito, acho que os jogadores estão aos poucos andando. Acho que é muito da malemolência do Palmeiras mesmo. Acho que o time sabe que tem uma estrutura boa, que tem um elenco bom. Então eles realmente estão deixando de pegar um pouco. Acho que não é muito o Luxemburgo, não. Acho que os próprios jogadores estão deixando um pouco a desejar, mas eu tô começando a acreditar que eu não acho que o Palmeiras ganha nada. Você vai ficar lá em cima brigando até o final. E é o trabalho dele. O problema Mas é com. resultadismo, né? É. Não, mas aí que tá. O resultadismo ele tem que ser o resultado de fato, né? Vamos falar a Então, mas verdade, depende. gente. O Luxemburgo ele tem sido contestado não pelo resultado em si, assim como a gente já discutiu, por tudo que ele já foi, por tudo que ele fala. Então ele é contestado por isso. Então ele não demonstra futebol, ele demonstra resultado. Ontem mesmo ele deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes falando que se eles estivessem perdendo o jogo empatado, ninguém falaria o mesmo, só que são coisas completamente diferentes. Quando você busca o jogo no fim, você está correndo atrás do placar. Você não está ganhando o jogo todo, assim como você disse, vira a faca e ganha o jogo. Ainda mais pra quem Então, fala a famosa frase, né? O medo de perder tira a vontade. Não, exatamente. Ele falou que o time deveria ter segurado a bola mais na frente. Como vai segurar a bola na frente se ele bota mais um zagueiro? Hein, lá, o Luxemburgo dos anos 90, do começo dos anos 2000, tonto para ganhar um jogo fácil daquele que tava, ele tiraria um jogador de frente para colocar um zagueiro? Olha, o Luxemburgo ele sempre foi um cara que surpreendeu, né? Às vezes negativamente, mas eu ainda continuo com a opinião que eu tive no nosso último podcast aqui na conversa que tivemos anteriormente, os nossos pilotos, porque ele é um cara que no começo de trabalho ele não dava aquele resultado todo. Se vocês forem buscar como é que foi o Santos ali no início, que ele entrou em 2004, se vocês forem buscar outras passagens em outros clubes, exceto no Cruzeiro, que foi uma coisa abissal, absurdo o que aconteceu. Mas os inícios de trabalho dele, e eu considero como início, diante de tudo que aconteceu aí, apesar de já ter tido o Campeonato Paulista,
diante de tudo, ainda considero como um certo início. E ele sabe que ele precisa de resultados para permanecer no cargo. E é o que ele está fazendo, ele está buscando, ele vai utilizar do grupo. Como eu falei, eu acho que o Palmeiras não tem nenhum grande craque, então assim, ele tem que rodar o grupo. Ele está conseguindo. O Luxemburgo é o cara que está aproveitando melhor essa situação aí das situações. Então, assim, eu acho que também é uma maneira do cara também mostrar que ele se adaptou a um contexto novo, diferente, que surgiu agora. Então, ele é um cara que ele roda o grupo, ele sabe que ele tem jogadores ali que são bons, mas não são excelentes. Então, a ideia é rodar a equipe e fazer o Palmeiras jogar e vencer, que é o mais importante, se classificar nas competições e ir vencendo. E eu acho que o título, se ele for campeão, vai apagar toda essa situação de não fazer atuações exuberantes. Eu acho que é muito pouco tempo, né, assim, para o time estar jogando como com um nível de atuação tão grande. Para mim, está tudo dentro do conforme. E, assim, O que não está dentro do conforme é a expectativa. e assim, né, Laio? Ninguém tá jogando a mais, né? Então tá muito parelho. Tanto é que os times da frente, é, Inter, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, até o VAR, tá tudo um embolado ali. O Atlético Mineiro, que Oscilando. ganhou agora, assume a liderança e tem mostrado algo diferente com o São Paulo, né, Leandro? Então, isso que eu ia falar, inclusive, né? Já pegando esse gancho aí, o Atlético é o novo líder do Brasileirão aí, né? O São Paulo, ele é o melhor custo-benefício do futebol brasileiro? Ou ele é um investimento muito caro para você se fazer e talvez não dê certo? Né? A gente vê a conta que ele deixou no Santos aí, né? E agora ele tá gastando lá no Atlético também. Tá, todo dia pede um jogador novo, aí não paga salário, ele fala que vai sair. Como vocês acham aí? O que você acha, Luiz? Eu acho que ele tem um custo não tão barato assim, né? Então eu acho que por isso o custo-benefício não é tão alto. Mas eu acho que ele entrega bastante ainda. Mesmo ele pedindo muita coisa, eu acho que ele ainda entrega bastante, né? Não só resultado, mas como qualidade de futebol e como leva as pessoas a assistirem os jogos do seu time, né? Então, se você quer um treinador que leve público pro seu time, você tem que levar o São Paulo, né? Porque o cara, às vezes, mesmo os caras que não são atleticanos ali, estão passando um jogo na TV, para no jogo do Atlético porque quer ver o que o São Paulo vai fazer de diferente naquele jogo, né? Ver um jogo mais bonito, ver um jogo arriscado, ali saída de bola com o goleiro, jogadores sempre em direção ao gol. Então eu acredito que mesmo ele pedindo muito reforço, o Atlético tendo caras bons como o Keno, que fez uma falta tremenda quando saiu do Palmeiras, então eu acredito que mesmo ele pedindo bastante coisa, ele ainda consegue entregar bastante coisa. Então é um bom custo-benefício. Mas podia ser um pouco melhor se ele pedisse menos. Ô, Laio, mas vale mesmo, Laio? Vale mesmo? Vale contratar o Uribe e deixar ele lá e ir embora? Como é que é? Me explica isso daí. Olha, E o Cueva, né? depende da onde o cara tá treinando, né? Porque eu acho que clubes como o Santos, o Atlético, não tem essa condição financeira para manter do jeito que acontece. Assim. Ele chega, ele quer carta branca para fazer tudo, ele quer mandar no CT, ele quer mandar em tudo que é todas as situações, né? Ele quer saber do tamanho do corte da grama, ele quer saber como é que o jogador está se alimentando. Então, assim, ele é um cara que ele vai entrar em N questões e ele vai querer trazer quantos jogadores for necessários para fazer a filosofia dele dar certo. Eu acho que o custo-benefício não é válido. Eu arrisco dizer que mesmo se o Atlético for campeão brasileiro, vai ter prejuízo. Porque se você for somar aí prêmio, exposição de mídia, mas for tirar quanto o Atlético vai pagar, financeiramente só falando, acho que não traz benefício. Agora, vai ter que ver o benefício seria se esse trabalho for sustentável, se o Galo conseguisse ser campeão por anos. Mas eu não acredito que o Sampaoli tem um projeto de ficar anos no Atlético Mineiro. Ele caiu de paraquedas ali, porque eu acho que ele esperava outras propostas que não vieram.
E infelizmente, assim, quando surgir alguma coisa mais atrativa, eu imagino que ele talvez não permaneça. Então, eu acredito que assim, ele vai trazer um benefício, mas o estrago financeiro é difícil Só para não de perder o você. gancho, eu acho que mundialmente, se a gente olhar assim o cenário do futebol mundial, os treinadores que têm o melhor custo-benefício, assim, se comparado à média do futebol local onde eles estão inseridos, são sempre aqueles que têm um estilo de jogo mais reativo, né? Se a gente pensar no Simeone na Espanha, no Carrillo que ele fez com o Corinthians aqui, o Mano mesmo fez com o Corinthians, e no Cruzeiro também. Então eu acho que o São Paulo ele não se enquadra porque ele precisa de qualidade técnica também, e esses jogadores são um pouco mais caros. Eu acho que. Mas eu acho que. Pode falar, Não, Rafa, só em desculpa. cima da pergunta sobre achar custo-benefício, eu vou muito com o que o Laio falou. Eu acho que ele muda muito o clube inteiro por conta do que ele pretende, que ele vê como futebol. E se ele realmente tivesse uma proposta de ficar 3, 4 anos no clube e mantivesse isso, ok. Mas não é isso que acontece. No Santos, ele mudou o Santos, tudo bem, o Santos sem dinheiro, ele fez um time brigar, correr até o final, brigando até quase pelo título. Um time que. Só uma interrupção. O Santos sem dinheiro gastou 80 Sim, milhões. então. Pode continuar. Mas ele mudou e aí ele saiu e tudo que ele fez ficou aqui, jogado. Então isso o Lai falou que eu concordo. Eu acho que ele não vai durar no Atlético por exemplo, mais que 1, 2 anos. Então, uma proposta que venha seja da Europa ou de outro clube pagando mais até, ele vai acabar indo embora. E aí o que vai ficar é muito ruim pro clube. Então eu não acho que é um custo-benefício pro futebol brasileiro hoje que vale a pena. Porque é muito caro pra gente, pra nossa realidade. E com retorno que se tiver imediato, imediatismo. Mas para amanhã, o que fica? Ô, Cauã, vale a pena bancar um treinador que a qualquer momento vai pedir o Cueva ou o Thiago Neves? É, Depende do clube, né? Eu acho que tá muito ligado ao que ele vai deixar, como já foi dito. Concordo com tudo que já disseram. Porém, vou colocar um time que eu não gosto e não conheço muito. Se pega tudo que ele fez com o Santos e fizesse com o São Paulo, coisa que o São Paulo já gastou muito mais com vários treinadores que já passaram, inúmeros treinadores, inúmeros jogadores, eu acho que vale a pena. Se for para trazer um título que for, para um clube que está na fila, para um clube que precisa de título, para um clube que precisa voltar para o patamar do futebol brasileiro, para estar acima, disputando lá em cima, eu acho válido. Agora, se for para pegar um clube como Atlético Mineiro, que não está na fila, é um clube que volta e meia está ali brigando e está com problema financeiro, eu acho que é um tiro no pé. Ah, mas você citou o São Paulo aí, mas o São Paulo também tem um problema financeiro, né? Sim, então, mas o que eu digo é o seguinte: o São Paulo tem problemas financeiros, porém também não tem qualidade. Agora, se já quer ter um problema financeiro, que tenha qualidade, que venha com e o qualidade. São Paulo, mesmo com o problema Porque É, muitos financeiro, clubes no continua gastando, Brasil, né, Cauã? sim, o problema de muitos clubes no Brasil é que eles fazem as mesmas coisas não tendo um São Paulo e não tem o resultado que o São Paulo oferece. cara, eu discordo, assim. Eu discordo porque ele vem, ele traz uma penca de jogador, às vezes é jogador que ele nem conhece direito. Aí ele dá 3 treinos pro cara se provar, o cara não se prova, ele já fala que não serve mais. Todo técnico faz isso. O Aí ele Cuca veio olha para o lá, São Paulo, ele trouxe o Marquinhos Calazans, veio o Everton Felipe, veio uma série de jogadores caros que o São Paulo teve que desfazer. Todo técnico tem a sua laranja podre. mas o São Paulo ele contrata muito mais. Só ver o que ele fez aí no Atlético, quanto de jogadores ele Sim, trouxe. sim, E então, ele mas eu tava não discordo pedindo, pô, disso. a torcida teve que intervir para não chegar o Thiago Neves, né? Não, essa foi nesse ponto ele passou completamente Mas dos O seus então, Cueva mas limites. no parece que Santos em foi um todo o absurdo do clube, mesmo tamanho. em Mas todo o que eu tô querendo dizer é, o Cuca faz isso, sei lá, outro faz isso, mas não entrega o resultado. No São Paulo, por exemplo, eu gostaria de vê-lo no São Paulo.
para ver esse estrago sendo feito com resultado. Porque o que a torcida do São Paulo não aguenta mais? Não aguenta mais o estrago ser feito e não ter resultado nenhum. Lógico, isso vem da diretoria, assim como a diretoria do Atlético, a diretoria do Santos. Um dos maiores acertos do Pérez foi ele ter deixado o São Paulo trabalhar. Esse era um dos medos do São Paulo vir para São Paulo, que ele estava quase fechado com o São Paulo. Ele não ia, o Leco não ia aguentar ele lá dentro. A diretoria, o corpo técnico que o São Paulo tem hoje não aguenta o São Paulo lá dentro. Ele ia fazer um inferno lá dentro. Ah, mas eu acho que em qualquer clube que ele fosse, o Pérez não deixou ele trabalhar, não. O Pérez bateu muito de frente com ele, tanto que eles não se falavam. Né? Então, eu acho isso que que ele deixou ele para qualquer clube que ele fosse, o clube tinha que deixar o cara trabalhar porque ele só assina assim. Ele só assina assim, eu quero carta branca. Se não for para ter carta branca, eu pego meu boné e eu vou embora. Não, Né? eu acho que ele passa muito do ponto, né? O Neves, assim, isso foi um dos maiores absurdos. Isso é o cara não entender o que ele tá fazendo dentro do clube. Eu vou dar. Eu dei poucas opiniões aqui, eu vou dar minha opinião sobre ele. Acho ele um baita treinador. Acho que ele tem ideias à frente, mas pelo que ele custa e pelo custo que ele traz, eu acho que ele não pode trabalhar no futebol brasileiro. O Sampaoli, em qualquer clube que ele treinar, ele vai quebrar o clube. É isso, ponto. Ele vai quebrar o clube. Ele vai exigir jogador. E assim, a partir do momento que você contratou o cara, você tem que deixar ele fazer e dar as peças que ele pediu. Ele vai quebrar o clube. No ano seguinte, o clube está fundado. Porque mesmo que o clube ganhe um campeonato, ganhe 2, não vai pagar o rombo que ele deixou. Eu acho sei. isso pelo aí menos. A conta tem que ser feita, porque o Santos não ganhou nada com ele, né? Se tivesse ganho. E o Santos já vinha de uma estrutura financeira pior que a do Atlético hoje, né? Mas o Santos está sendo aí. Tá impedido de contratar jogadores pelos jogadores que comprou porque o São Paulo pediu, pelo Soteldo. Não, eu acho que isso é um problema maior da diretoria do que do treinador. A diretoria Claro que não pode fazer isso. O grande problema no Brasil é esse. Um dos maiores problemas nos clubes é o treinador vem, ele contrata quem ele quer, e depois o clube vai, resolve mandar o treinador embora e fica exatamente por isso com a laranja podre estragando no jardim. Mas foi exatamente o que eu falei. Ele não é exatamente o que eu falei. Então, porque mas ele só trabalha se for do jeito dele. A gente teve 1 ano de amostra dele e foi ótima. Agora a gente tem que ver o que ele pode fazer sendo campeão. Nossa. Mas eu também não acredito muito, não. Eu duvido muito que ele, recebendo uma oferta, por exemplo, do Flamengo, ele não larga o Atlético Mineiro e vai pro Flamengo. O Flamengo tá prestes a ser eliminado na Libertadores e o Domenech não vai aguentar a pressão. Tenho certeza que a diretoria do Flamengo vai infernizar para trazer o Não, o Flamengo Paulo. não vai ser eliminado na Libertadores. É o que vai salvar ele, não vai. O Atlético Mineiro disputando na ponta da tabela. É enfraquecer o rival. Eu não duvido que o Flamengo faça isso. Bom, mas aí se num possível futuro, né, que ele vá ao Flamengo, a gente vai descobrir o que é o São Paulo, porque se ele continuar pedindo jogador, aí, meu Deus do céu, né? Porque se ele chegar... Quem tu acha que ele vai pedir, ô Jairo? Dá um nome bom aí pra ele pedir. No Flamengo... Vai pedir o Luan. Um bem desagregador. Eu acho que ele vai pedir um atacante argentino assim, meio... Já tá meio encostadão. Um cara... Talvez um Icardi, quem sabe. O Icardi é bom, hein, pra desagregar ali. Chegar tumultuando. Vixe, quem tem... banco... Olha, quem é bem casado lá. Tem que descobrir quem é bem casado lá. Então, chegando, assim, eu acho que ele tentaria um Cavani. Pegaria uns caras assim, né? Uns caras da Europa ali que já estão... mas espera lá, né? Ganhando bem. Mas um Cavani, tudo bem, é um financeiro mesmo. O cara entrega, né? Agora eu quero do nível Thiago Neves, assim. Eu quero um bem... Aquele que vem, a torcida não entende porque tá vindo. Cueva no Santos. Aquele que vem, você fala por que tá contratando? Pará, iria levar o Pará de volta pro Flamengo. Não, Parazinho treina. Parazinho, ele não mente no que faz, pô. Vamos lá, vamos deixar essa pergunta pro próximo podcast? Boa. Vamos, é uma boa coisa. Eu abro o podcast perguntando, gente, num futuro próximo, São Paulo e no Flamengo, qual o Thiago Neves que ele traria? O próprio Thiago Neves. Pode.
Pode ser frota também, né? Pra tirar, acho que não. Ele gosta de coisa nova no clube novo. Senão ele tinha levado o Cueva pra lá, pô. Ele acha. Né? Quem sabe o Pato, né? Pato. Sabe, Pato sabe, era um bom nome. eu vou. O Pato. O Pato mesmo. Acho que ele podia levar o Pato. Ia ser uma boa no Flamengo, hein? O Ganso, né? Tirava do Fluminense. Ah, não. Acho que o Ganso ia Ele ser já muito levou uma fácil. vez, já levou uma vez pro Sevilha. O Ganso ia ser muito. Mas é o que eu tô te falando, ele gosta de pegar cara diferente. Craque que não quer mais jogar bola. Eu acho que é isso na mente dele. Né? Eu acho que é isso que passa na mente dele. Jadson, Não, fica pro próximo, Cauã. Já de Fica show? pro próximo, Cauã. Será? Bom, então a gente vai nessa aqui. Valeu, rapaziada, que ouviu as nossas groselhadas, nossas orelhadas aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Dê um feedback pra gente, curtam, compartilhem, passem pro amiguinho aí. E vai ser basicamente isso. A gente vai falar umas groselhas, vai pontuar coisas sérias e dar um ponto de vista de cada um aqui. Bom, eu sou Leandro Campos e bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouviu aqui. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu!